Então, amiguinhos, olha eu aqui, mais uma vez, fazendo a mesma coisa que já fiz uma porção de vezes, e você seguramente já me viu aqui, né? Hoje eu vou trazer aqui a resolução de algumas questões que eu não sei de onde tirei, mas eu acredito que o nível de dificuldade delas está, seguramente, entre o nível mais elementar, que fica muito etéreo definindo assim, né? O que viria a ser o nível mais elementar, né? E o nível mais avançado, que seria o nível da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? E o nível do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que são provas assim que exigem um conhecimento muito mais vasto, muito mais aprofundado, e exige, por exemplo, uma capacidade, por exemplo, de resolução acima da média, tá? Eu não sei de fato de onde foram extraídas essas questões, mas eu considerei algumas delas muito boas pela originalidade. O que quero dizer com originalidade? Originalidade é aquela questão que você olha e você percebe que você na sua vida nunca resolveu nada muito parecido com aquilo. E que, portanto, ela vai exigir o quê? Aquele pulo do gato, aquele estalo, né? Aquela lampadinha que acende lá dentro de cada um de nós, tá bom? Você que está se preparando para essa maratona que já se iniciou na realidade, né? E vai culminar agora no final do ano com as grandes universidades públicas, né? USP, Unesp, Unicamp, uma gama de federais, institutos militares e outros aí, né? Que se apresentam, que eu eventualmente tenha me esquecido nesse momento, mas é com coragem que a gente enfrenta isso. E eu sei que a gente aprende matemática olhando na resolução. Quando a gente não sabe resolver uma questão, a gente luta com ela, a gente fica matulando na cabeça, processando, a gente fica ávido por ver justamente aquela trilha aberta que vai conduzir a resolução, tá? Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, uma questão mais ou menos eu considero elementar. Com a crise financeira, determinado investimento sofreu uma queda de 10%, né? Então o investimento financeiro teve uma queda de 10%, né? Olha aí, enquanto o dólar no mesmo período valorizou-se 15%, tá? Então, olha só, né? Uma pessoa que com essa queda teve o saldo de seu investimento reduzido para 18 mil reais, olha aí, né? Se tivesse resgatado o seu capital antes da crise e o tivesse aplicado na compra de dólares, teria um acréscimo neste capital em reais igual a quanto? Problema muito simples. Vamos chamar isso daqui o investimento Y no dólar. O investimento sofreu uma queda de 10%, então ele passou a ter 90%, tá? E o dólar teve um acréscimo de 15%, então ele sofreu, né? Um produto de um fator aditivado de 1,15 pontos, né? Vezes o valor dos dólares. Olha aí, ó, tá? Ele passou a valer isso daqui. Antes da crise financeira valia isso, depois teve um aumento, passou a valer isso. E esse investimento, acontece que ele nos dá notícia sobre o investimento financeiro, né? Que ele passou a ser igual a 18 mil nesse momento, depois da depreciação. Isso vai dar o equivalente a quanto? Isso vai dar 20 mil reais, tá? Então ele tinha 20 mil reais, tá bom? Gente, se ele tivesse pegado esses 20 mil antes da crise, tivesse aplicado em dólar, agora ele teria esses 20 mil vezes 1,15, né? Que vai dar o quê? 23 mil. Olha aí, né? Tá certo isso? Eu vou me valer de uma calculadora para ganhar tempo, gente. Não é que eu não sei fazer 1,15 vezes 20 mil, né? Então é isso, gente. A pergunta é, quanto que ele teria ganho se ele tivesse tido, né, aquela premonição de que o investimento ia ser desvalorizado? E a resposta certa é 3 mil reais. Então uma questão mais ou menos elementar, que existe conhecimento de matemática financeira igualmente elementar, né? O macete do problema está nessa sacada aqui, ó, para você saber manipular essas diferenças aí de decréscimo e acréscimo que aconteceram respectivamente com o investimento financeiro e com o preço do dólar, coisa que acontece
Todo dia o pessoal que trabalha com mercado de capitais, mercado financeiro, os capitalistas de plantão, né? Olha aí, tem que dominar uma questãozinha como essa e resolver com facilidade. Então, mais ou menos aqueles refrescos que eu falava que todo vestibular cai. Uma questão fácil para ninguém tirar zero, né? Talvez pensando já na frustração, né? E no trauma que seja, né? Eu já tirei muito zero nessa vida, né? Posso dizer que não tem trauma nenhum, gente. O zero nada mais é do que um sinal de que você não está sabendo nada, portanto, meu filho, vai tomar providências, estudar, assistir uma aula como essa desse professor aqui bacana, legal, que fala com vocês. Olha aí, a solução está aqui, né? Então vamos lá, gente. Olha aí, ó. De um livro com 20 páginas, todas numeradas, retira-se uma folha. Sabendo-se que a soma dos números das páginas restantes dos livros é 171, pode-se afirmar corretamente que a folha retirada qual foi? Que questão bacana, inteligente. Essa demorou mais de um dia para eu resolver. Você fica com ela matulando, ela fica vagando aqui dentro, né? E tal, né? Fica conhecendo regiões remotas da nossa massa cefálica de cada um, até que ele encontra um lugar que ele fala, peraí, agora você vai ficar aqui, que você vai ter que ser submetido ao interrogatório e dar satisfações do que eu estou querendo saber. Foi o que aconteceu comigo. O livro tem 20 páginas, vamos pensar nas páginas. A páginas vai da página 1 até a página 20. A página 1 contém, a folha 1 contém as páginas 1 de 2. A folha 2 contém a página 3 e 4, né? A página 20 contém as páginas 21 e 22, seria mais ou menos isso, então, por essa lógica. A página 3 teria a 5 e a 6, né? E vai por aí. Gente, a soma dos termos, e note bem, as páginas também formam uma progressão aritmética, já que eu tenho página 1, página 2, de razão 1, e primeiro termo igual a 1. Então a somatória, vamos supor que eu tenha retirado uma determinada página. As páginas, essa página retirada divide a nossa sequência de 20 páginas, de 20 folhas, melhor dizer assim, né, em duas progressões aritméticas. A primeira vai da 1 até a x, ela tem x páginas dividido por 2. Segundo, né, a expressão. Agora, a segunda não está na página. A página retirada, então, foi a página x mais 1. Folha x mais 1, né? Depois, a outra progressão começa, então, da x mais 2. Mais... Qual é o enésimo termo? Seguramente vão admitir que a página retirada não foi a última página, foi a página 20, tá? Portanto, essa segunda progressão aritmética tem o último termo igual à última página desse livro, né? Seria a página 20, tá certo? Dividido por, 22, 20. Ou 22, página 20. Aqui, 20 menos x mais 2 sobre 2, o número de páginas, né? Tá certo isso? Isso, né? 1, 2, página 2, 3 e 4, tá? Então a gente tem que fazer uma análise como essa. Queridos, vamos lá. X mais x quadrado sobre 2, e nós sabemos o resultado disso. X mais 22 que multiplica 20 menos x menos 2 dividido por 2, isso tem que ser igual a 171. X mais x quadrado mais x mais 22 que multiplica 18 menos x tem que ser igual a 171 vezes 2. Vamos multiplicar tudo, jogar o 2 para lá, 2 vezes 7 são 14. 342. Vamos ver se dá certo isso. X mais x quadrado mais 18x menos x quadrado mais 22 menos 18 menos 22x é igual a 342. O termo quadrático vai ser cancelado. 22 menos 19, eu fico aqui com menos 3x, né? O termo que contém o x é igual a 342 menos
22 menos 18, 16, 2, 2, 16 e 1, 17. Uma vez 2, 2, 6, 7, 2, 9. 396. Vamos fazer essa subtração aqui, né? Isso é um problema, porque isso daqui vai dar 3x igual a 54, x igual a 18. Portanto, a página que foi retirada foi a folha seguinte, a página 18. Como eu considerei aqui, né? Então, veja bem, a 19ª folha foi retirada. Essa seria a resposta do problema. Vamos ver se dá certo? Veja bem, gente. Se x igual a 18, isso daqui vai dar 0. Isso daqui vai dar 19 vezes 18 sobre 2 vezes 9. 171. Bate a resolução. Então, gente, eu achei interessante essa questão porque eu achei uma questão não tão óbvia, não tão elementar assim. Você tem que chegar às condições que eu interpretei do seguinte modo. Na realidade, ele falou páginas, né? Página, uma folha tem 2 páginas necessariamente, né? Eu interpretei assim, é que às vezes página se confunde com folhas. Isso pode levar, por exemplo, à indução de erro, por assim dizer, né? Eu acredito que a resposta certa seja essa, 19ª folha. As condições do problema batem com a resolução que eu apresentei aqui. Então eu seria inclinado, tentado a dizer que a página retirada foi a 19ª. Por quê? A somatória de todas as páginas restantes que permanecem, olha aí, bate com o enunciado do problema. A soma dos números das páginas restantes do livro é igual a 171. Dá uma olhadinha nessa questão, qualquer coisa manda um recado pra gente aqui, tá bom? Queridos, dá uma olhada aqui. Agora vem uma questão aqui que eu achei uma questão bem batida, uma questão bem elementar. Nós já resolvemos aqui um monte de vezes. Esse tipo de questão, na realidade, não costuma apresentar problema, porque nesse tipo de questão é verificado um número de acertos bem satisfatório. Prova que realmente não é por aí, né, que vocês vão conseguir serem pegos aí nas ratoeiras que tem nos caminhos de um vestibular de uma universidade como essas aí que vocês pleiteiam, né? Eu estou procurando aqui minha ratoeira, ó. Tem que tomar cuidado com isso aqui, viu? Eu mesmo, vira e mexe, vivo me machucando com esse negócio aqui. Eles fazem às vezes propositalmente para justamente poder eliminar uma gama muito grande de alunos. O vestibular é feito para você não passar, tá bom? Não esqueça disso. Ao receber o caderno de provas de um concurso, um candidato verificou que as questões foram precedidas pelas seguintes informações. As questões das provas estão distribuídas em 2 partes, P1 e P2. O tempo para resolver cada questão da parte P1, 15 minutos. 15 minutos para cada questão P1. E para resolver cada questão da parte P2, é de 25 minutos. Então você gasta 25 minutos para resolver cada questão da parte P2, até 25 minutos. Devem ser resolvidas exatamente 10 questões. Então as somas das questões tipo P1 com as questões tipo P2 são 10 minutos, sendo pelo menos 2 delas da parte P1 e pelo menos 3 da parte P2. Olha aí. Observando as informações, se o candidato não excedeu 3 horas para resolver as questões, portanto, ele tem que resolver. Olha aí, esse sistema de equação aqui, pessoal. Acabou, né? Ele tem 15 minutos para resolver cada questão P1, 25 minutos para resolver cada questão P2, conseguiu resolver as 10 questões no prazo de 3 horas. 3 vezes 60, 180 minutos. Está feito, resolvendo o sistema, né? A gente resolve, aí ó, vai dar direitinho. Será que eu preciso fazer isso?
Para quem não sabe resolver isso aqui ou ainda tem uma dificuldade, o que eu não acredito, dentre os pouquíssimos telespectadores deste canal, na realidade, isso daqui, telespectador desse canal é uma pessoa mais iluminada, é uma pessoa seleta, né? Esse canal aqui é altamente seletivo, não é para qualquer pessoa, olha que bacana, como eu me sinto importante com isso daí, né? Mas dá uma forcinha aí, avisa que existe esse canal, faz uma assinatura, deixa um like para ajudar a gente a sobreviver, se você acha que eu estou prestando um favor realmente relevante para alguma comunidade de candidatos que querem, por assim dizer, entrar num nível superior, numa escola de excelência, por assim dizer. Então me ajuda a crescer, né? Eu vou multiplicar aqui por menos 15, olha aí, ó. Olha aí, tá? Menos 150, oh, que bacana, eliminando uma variável, igual a gente aprendeu lá, né? Fica 10P2 igual a 30, P2 igual a 3 e P1 igual a 7. O que bate com as condições do problema, porque ele falou que pelo menos 2 questões de P1 foram resolvidas 7 e 3 questões de P2, então bateu as condições da exigência, né? Aí do problema, um problema que envolve uma equação de um sistema de 2 equações com 2 variáveis, né? Problema muito fácil, portanto, né? Esse daqui sim, se cair a gente olha e fala, tranquilo, beleza, correr pro abraço, é isso que a gente quer, né? Já que nós temos aquela coisa chamada tempo, nos oprimindo e nos asfixiando a cada segundo, né? Que dura esse tormento que é a realização de um vestibular desse tipo, concurso público, ou qualquer processo seletivo que exija concentração e desenvolvimento de movimentos intelectuais, gente. É uma coisa desgastante, a gente tem que entrar. Não entendo muito disso, mas dizem que existe um modo alfa, você tem que ativar o modo alfa para você se desligar de todas as outras coisas que compõem o seu universo mental e se concentrar naquilo, focar para você conseguir resolver a questão, tá bom? Então, gente, mas com tranquilidade, né? Sem ficar nervoso, sem nada, com muita serenidade, olha a questão, vê se dá para encarar, resolve, não deu? Vamos partir para outra, às vezes joga uma luz aí enquanto a gente vai aquecendo, né? As válvulas cerebrais. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada válvula? Sabe o que é uma válvula, né? É um dispositivo eletrônico que tinha muito no meu tempo. Depois eu dou uma aula sobre a válvula. Hoje não existe mais, né? Hoje a coisa já é. Mas é verdade que essa expressão aquecer ainda está muito em moda. E é justamente em determinada temperatura que se chama alfa, né? Imagine uma temperatura chamada alfa, que a gente tem que entrar para se concentrar devidamente, conseguir resolver a questão com tranquilidade, com serenidade, sem desespero, controlando sempre esse grande opressor, né? Esse grande vilão, né? Do candidato, do concurseiro que é o tempo. Vamos lá, já falei demais. A distribuição de 5 bolas de cores distintas entre 2 pessoas, de modo que cada pessoa receba pelo menos uma bola, pode ser feito em um número máximo de formas distintas. Eu tenho 5 bolas. 2 pessoas, P1 e P2. A primeira pessoa pode receber 4 bolas, a segunda pode receber 1. A primeira pode receber 3 e a segunda pode receber 2. A primeira pode receber 2 e a segunda 3. A primeira pode receber 1 e a segunda 4. Nenhuma delas pode receber 5 e a outra não receber nenhuma, tá? De quantas maneiras eu tenho aqui? Eu tenho 5 bolas para distribuir 4 delas para a primeira pessoa, já que ela tem que receber pelo menos uma bola e não uma única bola. Ela pode receber 4, sem problema nenhuma. A segunda só tem aquela única. Aqui ela tem 3 bolas para receber, ela tem 3 bolas para receber 3, e essa aqui tem 2 para receber 2. Olha que maravilha. Aqui ela tem 2 bolas para receber 2, e essa daqui 3 bolas para receber 3. Está correto isso? Né? 3 mais 2, 4 mais 1, 2 mais 3. Aqui ela tem uma única bola e essa daqui tem 4 para receber 3, né? Então é o tal negócio, gente. Olha aí, ó.
É um problema de contagem que envolve combinações. Isso daqui vai dar 5 vezes 4, vai dar 20. Isso daqui vai dar uma, né? Você tem 3 bolas aqui, tá certo? Não, ela tem 5 para receber 3. Opa, aqui tá errado. 5 para receber 3. E essa aqui entre 5 para receber 2, né? Ela recebe 3 aqui. Não, aqui elas sobram 2 apenas, né? Tá certo isso? Tá. Aqui ela tem 5 bolas para receber 2. E aqui ela tem 3 para receber 3. Aqui ela tem 5 bolas para receber 5 bolas para escolher uma. Fica restando, né? Aqui ela tem uma bola para receber. Não, ela tem 4 bolas para receber as 4, né? Tá certo isso? Então, 5 para receber 4. Vamos ver se eu errei aqui alguma coisinha, maneira de pensar, né? 4 mais 1, 5, 3 mais 2, 5, 2 mais 3, 5, mais 4, 5. Então aqui ela tem 10 vezes 1 dá 10. Aqui ela tem 10 vezes 1 dá 10. E aqui ela tem 5 vezes 1, 5. 45 maneiras distintas de você distribuir 5 bolas entre 2 pessoas, de modo que todas elas recebam pelo menos uma única bola, tá bom? Um problema que envolve combinação. Veja bem, no início eu tinha, olha aqui, 5 bolas, ele pode pegar no máximo 4. Sobra uma bola para o outro apenas, né? Olha aí, tá bom? Aqui, 5 para 3, 5 para 2, 5 para 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Você veja bem que a soma disso aqui sempre tem que dar 5. Então, resposta do problema, um problema simples de contagem que envolve combinação, né? Vai para 45. Olha agora uma questão, essa daqui também me atormentou um pouquinho. Eu confesso para vocês que tive alguma dificuldade em encarar esse problema aqui. Porque os problemas que envolvem probabilidade é aquilo que eu falei, costumam nos apresentar ratoeiras, são muito traiçoeiros. Às vezes os nossos entendimentos nos levam a cometer determinados erros, porque a maneira que nós concebemos o problema é errada. Esse é que é o problema, né? Então, se a gente for estudar fontes de erro em matemática e em ciências exatas, podem ser diversas. Não existe uma teoria satisfatória para justificar por que nós erramos. Sabemos que somos seres humanos e o ser humano tem uma coisa característica, o erro, ele falha, né? O computador já dizem que tem esse problema corrigido, né? O robozinho, né? Mas isso daí é um outro assunto. Hoje em dia está na moda as inteligências artificiais aí. A gente deixa para os eruditos, para os entendidos, para os cientistas saberem a verdade sobre isso. Na minha concepção não passa de uma grande perda de tempo, uma vez que é impossível uma definição satisfatória sobre o que é e o que deixa de ser a coisa inteligente, tá bom? Falar diversos idiomas é sinal de inteligência? Não dizem que sim, para mim, 2 pessoas que procuraram atendimento em um posto de saúde certo dia, constatou-se que 60% eram mulheres. Se 60% eram mulheres, quantos por cento eram homens, hein? 40% o restante, né? 60% tinham mais de 18 anos. Então eu entendi assim, que esses 60% eram mulheres que tinham mais de 18 anos, né? Tá? Se isso é verdade, 60% de 60% é 36%. Isso é imprecisão denunciável. Agora, se eu disser que 60% tinha mais de 18 anos, então 40% das pessoas tinham menos de 18 anos. Tá bom? Né? Olha aí. Mas eu entendi que 60% dessas mulheres tinham mais de 18 anos. Portanto, 60 menos 36, 24% tem menos de 18 anos, tá? Olha aqui. Aí ele dá uma outra informação. 85% eram mulheres ou tinham mais de 18 anos.
Ora, se aquele teorema dos conjuntos, então isso daqui é igual a porcentagem de mulheres, né? Somado a porcentagem daqueles que têm mais de 18 anos, menos o percentual de mulheres, aqui é símbolo de homem, né? Mulheres intersecção com maiores de 18 anos. Bom, isso daqui falou que é 85%. O percentual de mulheres é 60%. O percentual de pessoas que têm mais de 18 anos, eu não sei qual que é. E o percentual de mulheres que têm maior de 18 anos eu conheço, é 36%. Eu chego à conclusão que o percentual de pessoas que têm mais de 18 anos é 61%. Gente, se 36% da população são mulheres e têm mais de 18 anos, e o percentual total da população maior de 18 anos é 61%, 61 menos 3, 25%, são homens que têm mais de 18 anos. Olha aí, a gente completa o nosso quadro com isso, não é verdade? E o percentual de mulheres que têm menos, né? E o percentual de homens que têm menos de 18 anos, como é que a gente faz, né? Olha aí, ó, né? O restante, né? Ou a população total ou tem mais de 18 anos ou menos de 18 anos, a diferença então a gente coloca aqui, ó. Deixa eu ver, 36 mais 24 mais 25, 60 mais 25, 75, 75, 25, né? 10, 6 e 4, 10, 10 e 15, 1, 13 e 1, 4, 6, 8. Olha aí. 15%, portanto, são homens que têm menos de 25, menos de 18 anos. O que ele pergunta? Escolhendo seu acaso a ficha de um desses pacientes, a probabilidade dele ser um homem, se tiver mais do que 18 anos, né? Homem que tem mais de 18 anos, eu responderia direto essa daqui, 25%. Portanto, a resposta do problema é 1/4. Eu ficaria com a letra A, tá? E resolveria o problema desse modo. Agora, gente, eu achei que o enunciado poderia ser mais preciso ainda, tá? Porque 60% são mulheres, 60% tem mais de 18 anos, então 40%, tá? Tem menos de 18 anos. E mudaria esse quadro aqui. Mas da maneira como foi colocado, eu não achei que daria para responder a coisa desse modo aí, né? Então tem uma outra questãozinha agora muito comum, muito batida, né? Que vira e mexe, está na moda explorar isso de crescimento bacteriológico com uma função exponencial assintoticamente crescente ou assintoticamente decrescente, né? Se bem que às vezes a função exponencial ela decresce assintoticamente, mas o crescimento dela nem sempre é assintótico, às vezes é um crescimento explosivo mesmo, né? Tá bom então, gente, olha aí, ó, tá? Então, problema de probabilidade, vocês tomam cuidado porque ele é um ninho, um campo minado, tá bom? É um problema cheio de ratoeiras, cheio de dificuldades inerentes aí à própria concepção da probabilidade que nós temos. Mas, enfim, os problemas estão aí para serem resolvidos, tá? E já falei que teve um jogador de xadrez muito importante no mundo. Eu não sou muito chegado em xadrez, eu não acho que seja um grande aditivo assim para aí, né, pessoal, aprender matemática. Eu acho que não significa absolutamente nada. Um grande jogador de xadrez, às vezes um matemático medíocre, uma coisa não existe uma correlação direta entre isso daí, né? Mas ele falava o seguinte: os erros estão aí para serem cometidos, e fim de papo. E parece que ele tinha toda a razão no que diz respeito a isso, né? Olha aí, pessoal. Segundo uma pesquisa, após ter meses da constatação da existência de uma epidemia, o número de pessoas por ela atingida é obtido por isso daqui, ó. O número em função do tempo é 10.000 dividido por 1 mais, né? Tá aqui, 1 mais 8 vezes 4 elevado a menos 2 vezes t. Olha só, considerando-se um mês de 30 dias,
O log de 2 é dado, vocês têm que saber de cor o log de 2 e o log de 3, hein, gente? Ó, log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,47, arredonda para 48. 0,48 pode-se estimar que 2.500 pessoas levarão quanto tempo para serem atingidas aqui, né? Então, gente, isso daqui é um exercício de álgebra dos mais agradáveis que tem, né? Então, aqui dividindo, né? Vai ficar 1/4 é igual a 1 sobre 1 mais 8 vezes 4 é menos 2t. E parece que o resto é conta, tá? 1 mais 8 vezes 4 elevado a menos 2t é igual a 4. 8 vezes 4 elevado a menos 2t é igual a 4 menos 1, 3. Vamos pegar o log, vai ficar log de 8 mais log de 4 elevado a menos 2t é igual a log de 3. Aqui 2 ao cubo, 3 log de 2 menos 2t. Né? Aqui vai aparecer log de 2 ao quadrado, vai aparecer mais um 2 aqui, né? Que vai tombar a regrinha do tombo. Substituindo os valores aí, 3 vezes 0,3 menos 4t 0,3, 0,48. Tá certo isso? Então fica menos 4t vezes 0,3 é igual a 0,48 menos 0,9, né? Vai ficar um número negativo aqui do lado, menos 1,2t igual a menos, né? Eu sou meio preguiçoso para fazer conta, confesso que é um defeito que eu tive ao longo dos anos de magistério aí, né? Tá bom, gente? Ó, bom, t igual 0,42 dividido por 1,2, e isso vai dar, né, 0,35. Ele pede para, como o tempo é dado em meses, como ele dá um mês de 30 dias, eu vou multiplicar isso por 30 e vou, né, dizer que vai dar, ó, aproximadamente, né, 10 dias. Tá bom, queridos, tá? 10,5, aproximadamente 10 dias. Aí eu ficaria com a resposta do item A. O que exigiu essa questão na realidade? Exigiu que você saiba a propriedade dos logaritmos, tá? E se ele dá isso daqui, é porque seguramente você vai ter que utilizar esse troço aí. Toda questão de matemática, quando fornece esse tipo de dados, é que você sabe que uma hora ele vai ter que se encaixar aí no mosaicozinho que você está resolvendo, que compõe a estrutura, a arquitetura da resolução do seu problema, querido. Então não se engane com relação a isso, tá bom? Pode ter certeza disso. Você olhou o enunciado, tem algum dado, uma hora você vai ter que usar aquele troço lá. Mas vamos concordar que é um problema dos mais elementares que existem, que está numa moda desgraçada agora. A impressão que eu tenho é que o único problema, né? A pobreza, por assim dizer, a pobreza criativa, principalmente de quem acha que a criatividade é muito importante, como eu acredito que de fato ela tem o seu papel, mas ela não é sumamente importante assim, né? Esse justamente vem a sempre colocar problemas repetitivos, porque parece mesmo, gente, que às vezes não existe tantas variações de um problema para determinado tema da matemática. Parece que são sempre aqueles, né? Então você vê na PA e PG, você vê na função do primeiro grau, você vê na função do segundo grau, você vê na trigonometria, por exemplo, na geometria. Geometria não. Geometria é um campo que eu acho que é para heróis, tá? Geometria espacial, por exemplo, coloca problemas onde para você arquitetar aquilo, meu amigo, tem todo um mérito especial. Vejo isso porque a dificuldade que eu tenho para alunos, adolescentes, né, de 15, 16, 17 anos, para montar um cubo, gente, para tentar fazer uma imagem tridimensional de um tetraedro, de uma pirâmide de base hexagonal, de um cone, por assim dizer, é uma coisa assim, né? Quer dizer, o camarada parece que não está conseguindo enxergar. Então, nesse aspecto, a geometria parece que oferece, por exemplo, um leque para a gente exercitar essa coisa chamada criatividade, que de fato tem sua importância sim, né? Não é o principal, não. No meu ponto de vista, não é o principal. Né? O principal é outra coisa que nem eu sei direito, tá? Né?
vale a pena ser exercitada, tá bom? Então, queridos, um problema relativamente simples. Eu vou agora resolver o último problema, tá bom? Que eu achei interessante. Eu falei na palavra trigonometria. Eu vou encerrar a minha aulinha, tá? Vocês vão me ver daqui a 2 ou 3 semanas agora, vai depender do número de visualizações. Enquanto eu não ver 40 visualizações, eu não dou outra aula, tá bom? Então, se vocês não estão gostando, vocês deixam de assinar o canal, deixam de assistir meus vídeos, que eu paro de encher o saco e arrumo outra coisa para fazer na vida, né? Olha lá, né? Tinha um professor que falava, se você não nasceu para isso, você vai fazer outra coisa da vida, porque essa daqui não é sua praia. Hoje em dia, pelo amor de Deus, com essa pedagogia que tem por aí, tá louco. Mas, gente, nada como o tempo, às vezes, para a gente reconhecer que aquilo, né, foi um conselho sábio na minha vida. Ele tinha toda a razão. Parecia que ele tinha um dom, né, da bola de cristal, né? Não foi um exercício de futurologia. Ele olhou e falou, filho, vai fazer isso aqui, porque você, para isso aqui, não é definitivamente a sua praia, né? Mas, enfim, vamos considerar, né? Na verdade, aqui falta um problema de trigonometria, que é esse que eu vou resolver agora. É o último, eu prometo. E outro problema que é o de geometria analítica, que também vou deixar para um outro momento, tá bom? Admitindo-se que o peso de determinada pessoa ao longo de um ano possa ser modelado pela função. O peso em função do tempo é uma função. Olha aí, ó. 65 menos 6 vezes o cosseno de t mais 3 sobre 6 vezes o π, em que o t vai de 1 até no máximo 12, que é o número de meses do ano, né? Corresponde aos meses de janeiro a dezembro. E considerando que a raiz de 3 é aproximadamente, vamos arredondar para 1,7, pode estimar que de maio, mês 5, até agosto, mês 8, qual foi o peso dessa pessoa? Diminuiu, aumentou? Então, gente, vamos lá, vai, manda a bala. 65 menos 6 vezes cosseno. 5 mais 3, 8. Vai, 8 sobre 6, 4π sobre 3, tá? Quanto que é o cosseno de 4π sobre 3? Gente, vamos lá, ó. Isso daqui eu acho importante, porque às vezes, na hora da prova é o que a gente tem, tá bom? Aqui está o π sobre 3. π sobre 3 mais π, né? Vai dar o 4π sobre 3. 4π sobre 3, então, se você duvidar, ó, π sobre 3 é 60. O cosseno de 60 vale meio e o seno vale raiz de 3 sobre 2. Então, vale menos raiz de 3 sobre 2, por quê? Porque o arco está no terceiro quadrante. Então, vai ficar 65 menos 6 vezes menos raiz de 3 sobre 2, né? Olha lá. 65 mais 3 vezes a raiz de 3. 3 vezes raiz de 3 é 1,7. 3 vezes 7, 21, 2, 3, 1, 6 e 2, 5, né? 65 mais 5,1. Isso dá 70,1, né? Vamos ver o que aconteceu no mês 6? 65 vezes cosseno, 6 mais 3, 9. 9 sobre 3 é 3π sobre 2. Vamos já simplificar para não perder muito tempo, tá bom? O cosseno de 3π sobre 2 vai ser 65 menos 6 vezes a raiz de 3 sobre 2. Olha lá, 65 menos a raiz de 3, é 3, né? Menos 3 raiz de 3, 65 menos 5,1, olha, ó, né? Aqui vale 5, aqui fica valendo 14, né? 10 menos 1, 9, 14 menos 5 dá 9, olha aí, ó. Eu diria que baixou para 59,9. Então o problema se resume nisso, né? Mês 5, mês maio, agora aqui o maio foi 5, 5 mais 3, 8. Mês junho, julho, né?
7 mais 3, seno. Cosseno de 10π sobre 3 dá 5π sobre 3. Onde está o 5π sobre 3, meu Deus do céu? Né? Está aqui, né? 2π menos π sobre 3. Não, não. 3π sobre 2. Né? Opa! Pera aí, gente. O que é isso? Cosseno de 3π sobre 2 é zero. Olha eu falando besteira aqui, ó. Aqui não houve alteração de peso. Então aqui tem um zerozinho que a gente adora, né? 3π sobre 2 está aqui, né? Onde está o 5π sobre 3? Tá no 3π sobre 3 mais o 2π sobre 3. Então isso aqui ele vai estar aqui. O 2π sobre 3 vale quanto? 180 dividido por 3 dá 60, tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha o 5π sobre 3 aqui. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quanto que vale o cosseno, então, de 5π sobre 3? 5π sobre 3, o cosseno vale meio, né? Isso, 180 dividido por 3, 300. É isso mesmo, é o 300, ele está aqui, né? O cosseno dele vale meio, né? Então isso aqui vale 65 menos 6 sobre 2, 62. E por fim, menos 6, cosseno até o mês que ele pediu, mês de agosto, mês 8. 8 mais 3, 11, cosseno de 11π sobre 3, tá? Cosseno de 11π sobre 3 vale 9π sobre 3 mais 2π sobre 3. No arco trigonométrico é bom você ter um recurso desse, tá? Antigamente a gente ensinava a redução ao primeiro quadrante, que não é necessário você aprender com esse tópico. Você tem artifícios e meios de conseguir resolver a coisa, tá bom? Então isso aqui vai ficar o 3π está aqui, ó, gente, número ímpar de π, né? Mais 2π sobre 3, então vai ficar no mesmo lugar, é isso? Menos 6 sobre 2, cosseno de 11π sobre 3, 2π, 2 vezes 180, 2, 120, aqui, ó, nesse mesmo lugar. E o cosseno vale meio? Espera aí que a gente errou alguma coisa aqui. 11π sobre 3 não pode ser igual a é menos, gente. Olha, esse valor aqui é negativo, tá? É isso daqui, ó, tá? Isso era positivo, o cosseno era positivo e aqui, deixa eu ver. Tá aqui, ó, 3π mais 2π sobre 3, 180 dividido por 3, 60. 120, ele está aqui, ó. Esse cosseno é positivo. E aquele lá do 5π sobre 3, hein? Isso daqui é 5π sobre 3 é π. Não, eles têm a mesma extremidade, né? Então eu diria que isso daqui é igual a 65. Isso aqui não é negativo, não. É positivo. 65 menos 3, que é igual a 62. Gente, olha. Deixa eu ver, né? Então, eu tenho que... aqui está dizendo que a resposta do problema correta é diminuir o 6,75, tá bom? Então, peraí, ó, se o peso final dele foi, né? Olha, pode-se dizer que 70,1 e 60,2, ele estava pesando 65, né? A resposta diminuiu 3 quilos, não existe de fato, né? Então eu cometi aqui algum errinho, né? Mas basicamente, então, gente, eu vou deixar indicado isso daqui, vou deixar isso aqui como lição de casa, como agradável dia de sábado como hoje. Cometi algum erro aqui, seguramente o erro está aqui. A gente vai fazer isso aqui muito depressa, quando na realidade isso aqui exige um pouquinho mais de dedicação. Mas a saída do problema, gente, está aí, tá bom? Então vocês me desculpem aqui a imprecisão, porque já falei muitas vezes do meu erro, dos erros que eu cometo, devem ser debitados à pressa que eu tenho em resolver a questão dentro de um prazo máximo de 3 minutos, tá bom? 4π sobre 3, acha a extremidade do arco, vê o cosseno primeiro, trabalha isso daqui, né? Essa que está a saída do problema. E no final você vê o que aconteceu, as oscilações de peso aí, né? Aquele chamado efeito sanfona, tá bom? E você teria com dificuldade. Mas eu diria o seguinte, gente, essa prova aqui não é uma prova das mais difíceis, não, tá bom? O nível das questões aqui você resolve com relativa facilidade, tá? Esse tipo de questão aqui, claro,
Isso daqui, por exemplo, carece de você apagar e começar de novo, principalmente sabendo as extremidades. Comece esse problema resolvendo isso aqui, ó, o argumento do cosseno. Você sabendo isso e o valor numérico, você depois nada mais faz do que plotar, né? E fazer a continha e você acha a resolução com facilidade. Queridos, eu vou agora sim, da próxima aula eu não vou mais resolver esse tipo de questão. Eu vou resolver uma questão um pouquinho mais adiantada, vou tomar cuidado para não errar aqui, né? E eu gostei principalmente nessa aula daquela questão das páginas, tá? Uma página retirada e a somatória das páginas restantes dá o número dado. Que página que foi retirada? Que questão bem bolada, viu? E se eu acertei, eu acredito que a maneira de resolver, né? Vocês devem guardar, porque pode ser útil no outro momento, tá bom? Em algum momento eles vão fazer uma pergunta capciosa como essa, uma pergunta que tem por finalidade te derrubar, né? Fazer com que você perca tempo, e mesmo perdendo tempo a gente ainda corre o risco de não conseguir resolver a questão. Essa que é a verdade. Por quê, gente? Porque eu sei de tudo que se passa em concurso público, em exames admissionais, né? Em vestibulares. Por quê? Porque a gente tem experiência e trabalha com isso daí. E sabe, acostumado com tudo, tipo, deu branco, cair na pegadinha, né? E a gente está sempre em contato com isso, procurando resolver sempre, né? E peço para vocês que me ajudem a crescer no meu canalzinho aqui, tá bom? Façam assinatura, estudem, pode mandar, né, no YouTube Studio o que vocês acharam das aulas, mandar exercícios, pedir para eu resolver. Tem um aluno, por exemplo, que me pede para resolver determinados problemas. Eu acho muito enriquecedor isso, até porque me obriga a estudar um pouquinho e me esforçar para apresentar uma resolução satisfatória. Beijo no coração, vai estudar, você vai conseguir chegar lá. Obrigado, queridos. Muito obrigado.